Bom dia, gente. Essa hora, para essa galera nova, tem que dar uma acordada, então vamos dar uma chegada junto aí, porque eu vou falar de um monte de coisa que vai acelerar um pouco vocês aí e deixar até um pouco desconfortável, tá? Acontece que a gente está vivendo num momento e numa era que talvez a gente não estivesse esperando acontecer tão rápido. Eu vou falar sobre que os dados nunca morrem através da era dos algoritmos, tá? E para começar essa história, eu acho que eu preciso primeiro falar de uma coisa bem interessante, ainda mais no fórum de carreiras. Eu sou um cientista de dados. Até 4 anos atrás, a minha carreira não existia. O meu trabalho não existia. Não era determinado como uma profissão. Hoje, o cientista de dados é o profissional mais desejado dos Estados Unidos, a profissão mais bem paga dos Estados Unidos. Tá? Em 4 anos, uma transformação desse tipo. Então, vocês imaginam sobre o que eu vim falar aqui, que obviamente que é o que está por trás dessa carreira. Se existe uma carreira em volta disso, imaginem o que está em torno disso que eu vou trazer para vocês aqui. Tá? Acontece que, com o passar do tempo, a gente sempre imaginou que um dia a gente ia chegar e ter muitos dados para resolver todos os problemas do mundo. A história não é bem assim. Tem um problema. Somente ter dados não resolve os problemas do mundo. A gente precisa fazer uma transformação. Os dados precisam ser transformados em informação. Depois que eles são transformados em informação, eles são conectados com áreas de conhecimento. E depois eles se transformam em um tipo de sabedoria. Ou seja, algo que diferencia. Reparem que a pirâmide de valor está diretamente inverso à pirâmide de transformação. Porque mesmo que eu tenha muitos dados, se eu não transformar em informação, não conectar com conhecimento e não aplicar isso de algum jeito, esses dados não vão ter valor. Eles precisam ser realmente transformados. Tá? E é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui, de uma forma bem simples e amigável. Tá? Esse é um dos nossos laboratórios. Eu lidero um time de cientistas de dados. O nosso time são matemáticos, estatísticos, cientistas de dados, como profissão também, que no nosso dia a dia a gente fica trabalhando para resolver problemas complexos através de dados. Tá? Então, esse é um dos nossos espaços. Os nossos laboratórios ficam monitorando sociedade, comportamento e hábitos em tempo real o tempo todo. Essas telas estão controlando e monitorando tudo o que está acontecendo dentro da internet de uma forma geral. Tudo que as pessoas estão buscando no Google, o que estão falando dentro do Facebook, publicando dentro do Instagram, as conversas que estão acontecendo em que região, de que forma, tudo isso está lá dentro desses laboratórios. No nosso dia a dia, a gente fica fazendo construção de modelos analíticos. Tá? Então, a gente realmente trabalha com matemática, usando dados para resolver problemas de negócio. Tá? É interessante a gente imaginar que o dado hoje é uma forma de empoderamento, né? Porque quando a gente tem melhores dados transformados em informação, isso nos ajuda a tomar melhores decisões. E a gente realmente acredita nisso, tá? E a gente constrói projetos olhando para isso. Então, a gente já construiu e trabalha com o governo americano, trabalha junto com o Google, trabalha junto com o Banco Mundial. No Brasil, a gente já atendeu Coca-Cola, atende Gerdau, né? Trabalha com marcas como Ambev, Centauro, Rede Globo e assim por diante, tá, gente? Com a ESEC, que é um projeto bem interessante também. O que a gente faz nesses clientes é implantar cultura analítica, fazer com que eles pensem de uma outra forma. E aqui tem um ponto bem importante quando a gente está falando de carreira. A nossa educação básica é muito fraca. Ela não favorece as ciências exatas. No Brasil, a formação foi direcionada para uma ciência, para o nosso comportamento, para o lado mais humano, para o lado mais criativo. Isso não é ruim. Acontece que a gente ficou fragilizado por um outro lado. Tá? Nos Estados Unidos, a formação é muito mais de exatas. Então, eles têm uma formação em matemática muito melhor do que a nossa. Então, quando a gente chega numa empresa para entender como é que a empresa toma a decisão, normalmente a tomada de decisão é muito mais baseada em percepção do que em razão, ou, no caso, dados. Tá? Então, isso precisa ser implementado. E esse é o nosso lema que a gente carrega. Tá? Que se a gente torturar dados o suficientemente, em algum momento eles vão confessar algo útil para a gente tomar a decisão. Tá? Então, a gente precisa realmente fazer com que os dados trabalhem para a gente. Isso é uma breve apresentação para vocês me conhecerem, mas vamos falar do que a gente veio conversar aqui. Tá? A gente está numa revolução analítica.
Tá? Acontece que, lá no início dessa história, a gente olhava para relatórios, sentava em mesas de reuniões para tomar decisão, e agora a gente está chegando num momento interessante da informação, que a gente está monitorando a informação. Assim como vocês viram nos laboratórios que eu mostrei, a gente monitora tráfego, a gente monitora deslocamento das pessoas, os aplicativos como Uber, qualquer aplicativo de transporte, ficam olhando onde vocês estão deslocando, como deslocam. Tudo isso está sendo monitorado em tempo real. Né? Vocês dentro das navegações de internet de vocês, dentro das companhias, por segurança, por 1000 motivos. E depois a gente vai avançar por uma história de automação, algoritmos e inteligência artificial. A gente vai falar de tudo isso aqui no meio do caminho. A gente está gerando volumes absurdos de dados hoje, gente. Não consigo contar quantas pessoas tem aqui exatamente, mas a gente consegue estimar por indivíduo quantos dados são gerados individualmente. Vocês estão gerando sentados agora com o smartphone de vocês no bolso. Vocês não precisam tirar ele do bolso para estar gerando dados. Acontece que vocês estão recebendo informação, o celular de vocês também fica gerando informação nesse tempo que vocês estão aí. Né? Isso aconteceu, na verdade, é uma mudança, né? Porque até antes da internet a gente gerava uma quantidade X de dados. Quando veio a internet, ou a tecnologia, na verdade, isso deu um boom, explodiu. Né? A gente hoje gera uma quantidade de dados realmente absurda. Só para vocês terem uma noção, não sei quantos de vocês, só para vocês terem uma ideia, se vocês têm uma Smart TV, Samsung especificamente, mas qualquer marca, tá? Elas têm a mesma funcionalidade. Em casa, não sei se vocês sabem, mas ela está coletando todos os dados de vocês dentro de casa. Como assim, Capra? Vou explicar para vocês. Acontece que essas TVs são programadas para coletar as conversas que vocês fazem dentro de casa. Elas coletam os diálogos que vocês têm dentro da casa de vocês e armazenam num servidor essas conversas. Não, espera aí. Depois, com calma, procurem no Google, Samsung, Smart TV, coleta de dados na minha casa, e vocês vão ver exatamente o que eu estou dizendo. Ela não precisa estar ligada. Se ela estiver em stand-by é o suficiente. Ou seja, a TV não precisa estar nem ativada para estar coletando essa informação. Ela só precisa estar na internet. Se vocês têm uma TV Smart TV, é óbvio que vocês conectaram na internet. Né? E, segundo, ela só precisa estar em stand-by, já é o suficiente. E todos esses dados são armazenados para quê? São armazenados para entender melhor o público. É assim que as empresas se posicionam. Né? Eu quero conhecer melhor meu público, falar melhor com o meu público, entender melhor as pessoas, as novas gerações, as gerações atuais, prover melhores serviços, prover melhores produtos. Né? Então, é isso que a gente está vivendo. Isso acontece não só, obviamente, com a TV, mas com tudo que vocês estão carregando aí na mão de vocês. Vocês já cansaram de estar falando sobre um determinado assunto, ou conversando sobre um determinado assunto, ou pesquisando um determinado assunto, e logo aparecer uma propaganda para vocês sobre aquele assunto dentro da internet. Isso acontece todos os dias. Vocês, inclusive, ficam assustados, porque às vezes vocês não publicaram nada sobre isso, não escreveram nada sobre isso, e mesmo assim aparece uma publicidade daquilo que vocês estão pensando naquele momento. Mas então eles estão ouvindo as conversas que eu estou tendo dentro de casa. Não, na verdade, vocês fazem parte de clusters, de grupos. Esses grupos automaticamente se formam, se organizam, e aí os conteúdos vão sendo recomendados para vocês. Então não tem um segredo. E, na verdade, são vários tipos de dados que estão sendo gerados. Né? Esses dados que eu estou comentando inicialmente são os dados sociais. A gente poderia falar dos dados de empresa, os dados pessoais, né? Afinal, os nossos relógios que a gente tem andado, os relógios watch que a gente tem andado, eles também coletam o número de passos que a gente dá, número de escadas que a gente sobe, quanto que a gente se locomoveu num determinado dia, para onde foi, para onde vai. Tudo isso está gerando informação e guardando a informação. E aí a gente chega no conceito de Big Data. O que é Big Data? Tá? Basicamente, ele é o conceito dividido em 3 Vs, tá? É a lógica da velocidade, volume e variedade. Quando tu tem esses 3 Vs, significa que a informação está crescendo exponencialmente. Só incremento de volume de dados não é Big Data. Ele precisa incrementar essas 3, velocidade, variedade e volume. Nesse caso, a informação cresce exponencialmente. E isso é o conceito de Big Data. Tá? Qual é o problema? O problema é que com tantos dados, como eu falei logo no primeiro slide, é muito difícil qualificar, organizar e visualizar toda essa informação. O que é importante? O que a gente vai olhar? Para onde a gente vai olhar? Né? Porque imagina, isso aqui é uma determinada conversa acontecendo em tempo real que eu estou coletando na internet. Isso é conversa real, tá, gente?
Não está acelerado esse vídeo. É assim que está acontecendo a conversa. Como é que eu entendo o que está acontecendo ali? Como é que eu transformo isso numa informação? Nosso problema não é Big Data. O Big Data está acontecendo independente de a gente querer ou não. Nosso problema é conseguir pegar isso que é o Big Data, tá? Esse conceito de Big Data, e transformar isso. Tá? Na verdade, pegar isso e conseguir reduzir. Transformar em small data. Diminuir e transformar isso numa coisa menor. A gente precisa ter condições de consumir essa informação. Tá? Porque a gente está indo para um caminho de caos, na verdade. Tá? É tanta conteúdo, é tanta informação acontecendo que a gente não tem mais condições de olhar e administrar tudo isso. Só que esses dados são úteis. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, e até para vocês começarem a tangibilizar o que eu estou falando aqui. Imaginem que todos vocês aqui sentados, de alguma forma, estão no Facebook. Vocês estão no Facebook. Tem alguém que não está no Facebook? Levanta a mão aí, só para eu... Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Tá? O resto das pessoas está... 7, desculpa. O resto das pessoas está no Facebook. Tá? Então, a gente tem aqui 98, 99% das pessoas que estão aqui sentadas estão no Facebook. Se vocês estão no Facebook, uma coisa que vocês atualizam lá é o status de relacionamento de vocês. Vocês podem até não postar nada, não ficar navegando o tempo todo, mas se vocês estão lá dentro, obrigatoriamente vocês atualizam o status de relacionamento. Por 2 motivos. Primeiro, se vocês estão solteiros, porque vocês estão solteiros, né? E se vocês estão casados, porque vocês estão casados para evitar possíveis problemas, obviamente. Né? Então, quando vocês fazem isso, vocês deixam um rastro digital. E isso é possível ser transformado em informação. Eu vou fazer uma afirmação para vocês, tá? Através de uma fórmula matemática, coletando dados de relacionamento das pessoas do Facebook, eu posso afirmar que as pessoas que entram, a partir do momento que entram num relacionamento sério, essas pessoas diminuem o número de interações sociais que ela tem com o resto do mundo. Como assim? Tu está fazendo essa afirmação baseado no quê? Em dados. Então, vou mostrar para vocês um gráfico que prova o que eu estou dizendo para vocês. Lá, vocês estão vendo na barra da esquerda o número de posts, interações que as pessoas fazem, e na barra de baixo, os dias, 100 dias antes, o momento zero que a pessoa assume o relacionamento sério, e 100 dias depois que ela está no relacionamento sério. Reparem o que acontece com a curva. Ela está em crescimento, a pessoa solteira, super ativa, conversando com muitas pessoas, interagindo muito, de repente, perto do momento zero, a curva cai. E ela assume um relacionamento sério. Vocês podem me dizer assim, mas esse número aqui, será que está certo esse número? Né? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. 30% da população brasileira, tá? 30% da população brasileira está conectada todos os dias com o Facebook. Se vocês tiverem uma amostra de pesquisa maior do que essa que eu estou trazendo para vocês, por favor, me mostrem. Ainda mais que isso é em tempo real. Porque se vocês saírem no relacionamento hoje, uma das primeiras coisas que vocês vão fazer é atualizar o status do Facebook de vocês. Querem ver uma coisa interessante? E aí, quando a gente fala em modelos e matemática, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Estão vendo o momento zero lá naquele gráfico? Reparem que a curva começa a cair antes. Estão vendo que a curva lá, o pico, acontece mais ou menos uns 10 dias antes e a curva começa a ter uma queda. Estão percebendo? Isso significa que eu posso desenhar um modelo preditivo matemático para saber quem vai entrar num relacionamento sério. 10 dias antes eu consigo prever as pessoas que vão entrar num relacionamento sério baseado nisso. Isso também vale para sair, tá, gente? Então, se alguém precisar de uma ajuda, depois procura aí no final que eu converso com vocês. Bom, obviamente que isso é uma da informação. Eu posso também categorizar a informação, eu posso categorizar sentimento. E posso afirmar para vocês que as pessoas que estão no relacionamento sério são pessoas mais felizes, apesar de elas interagirem menos. Peraí, como assim? Vamos lá. Polarização. Sentimento positivo versus sentimento negativo. O que é um sentimento positivo? Coisas boas, fotos boas, conteúdo bom. O que é sentimento negativo? Coisas ruins, fotos ruins, conteúdo ruim. Tá? Então, a gente polariza esse conteúdo e joga para a máquina ficar categorizando. Da mesma forma, o que a gente descobriu, olhando o mesmo gráfico, só que lá na barra da esquerda agora a gente está falando sentimento positivo para cima, sentimento negativo para baixo.
Reparem que o cara vem lá, né, 100 dias antes do relacionamento ele está lá, meio tristinho, né, meio desanimado e tal. Aí quando vai entrar no relacionamento sério, reparem o pico que dá de felicidade ali na curva. E aí ele se mantém feliz, estão vendo? Tá certo. Informações importantes. A gente está mostrando só 100 dias depois, tá, gente? Então depois a gente tem que ver o que aconteceu, né? E tem uma outra informação interessante ali, que são as anomalias da informação, do dado, tá? Estão vendo que tem 2 pontinhos fora da curva lá, ó? Lá em cima tem 2 pontinhos. Aí a gente começa a fazer análises. O que serão esses 2 pontinhos? São pessoas muito felizes, podem ser os virgens, né? Ou qualquer coisa do tipo. Eu estou fazendo com que vocês analisem dados comigo. Tá? Eu estou exercitando vocês um trabalho de análise de dados. Porque isso é fundamental. A gente cresceu no volume de informação, tá? Do papel, passou pela TV, começou a consumir softwares, e hoje a internet deu um avanço nisso absurdo. Tá? Antes, a informação chegava primeiro no pico das pirâmides. Os presidentes, os diretores, os líderes, os governantes. Acabou essa história, gente. Hoje vocês recebem a informação, a gente recebe a informação no mesmo tempo que todo mundo recebe. Tá? Então, aquilo que chegava primeiro lá no pico, hoje distribuiu. Chega em todo mundo ao mesmo tempo. A informação não tem mais um filtro, ela está distribuída. E ninguém mais segura isso. E se o poder está na informação, acabou a história de o silo controlar o que vai acontecer dentro de uma organização, ou dentro de uma companhia, ou dentro de um negócio. E isso está mudando, obviamente, toda a carreira das pessoas que estão lá dentro. Afinal, todos, de alguma forma, estão virando empreendedores ou intraempreendedores dentro de uma visão de companhia, porque, obviamente, vai se manter empregos, vão se manter pessoas trabalhando, mas com um papel de empreendedorismo dentro do próprio negócio que ele está. Né? Esse fim do poder que eu estou citando, o que eu estou comentando é que isso, inclusive, é o nome de um livro, procurem, é um livro muito bom, chamado O Fim do Poder, tá? Que fala de 3 grandes pilares. Mais pessoas, mais internet, mais em tecnologia, mais informação. Tudo móvel, tudo se movimenta. Então, eu estou aqui hoje, amanhã eu vou estar na Europa, e tudo se movimenta ao mesmo tempo, com uma mentalidade aberta. Tá? O que é o agente transformador desses 3 pilares é a informação. Tá? Esse é o agente transformador disso tudo. Qual é o problema dessa história? Como é que eu filtro a informação que é relevante? Porque a gente está indo por um overload de informação. A gente está indo para o caos. A gente vai começar a ficar mais estressado, ter pico de estresse, ter pico de ansiedade, porque a gente não tem mais capacidade de consumir toda a informação disponível. Como é que a gente escolhe o que é bom, o que é ruim? Como é que a gente vê o que a gente quer ou o que a gente deve ver? Tá? Tem 3 caminhos para resolver essa história. O ser humano precisa de ajuda. Nossa mente, nossa cabeça, cérebro não tem mais capacidade de processar tudo isso. A gente precisa buscar uma ajuda. E eu vou mostrar para vocês 3 formas de ajudar esse processo a acontecer. Tá? A primeira delas é a mais trabalhosa, mas é onde tem uma carreira. Tá? Na verdade, as 3 têm, mas a primeira é onde a carreira está mais clara hoje. Tá? A ciência de dados pega toda essa informação, dados, tudo que está disponível, e ajuda a organizar essa informação através da ciência de dados. Aí a gente está falando de criar métricas, criar fórmulas, criar cenários de decisão, criar mapas de decisão, criar dashboards, tudo isso. É criar uma camada científica, ou seja, estudar matemática, estudar estatística, estudar a ciência da informação para poder transformar isso. Tá? Como eu disse para vocês, esse é o nosso laboratório, um dos nossos laboratórios, a gente tem um aqui no Brasil e outro nos Estados Unidos, que fica monitorando a sociedade em tempo real. Para poder fazer aquele tipo de análise de relacionamento, para poder entender um público, para poder entender um consumidor, tudo a gente fica olhando dentro dessas celas em tempo real. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente fica monitorando o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, sobre o quê, de que forma estão falando, onde que estão falando, tá? Se as pessoas estão olhando para a esquerda, se as pessoas estão olhando para a direita, em que parte do país elas estão? São mulheres, são homens? Que idade elas têm, mais ou menos? Elas olham para a esquerda ou para a direita na foto de perfil delas? Tudo isso a gente fica coletando em tempo real. Tá? Emojis. Que emojis estão sendo usados em tempo real? Estão usando mais emoji X, Y, Z. Tudo isso a gente vai coletando, vai qualificando, vai organizando toda essa informação e transforma isso, junto com times de decisão, numa coisa que a gente chama de inteligência analítica coletiva.
Quando eu tenho informações organizadas, qualificadas e visuais, permite que pessoas tomem decisões melhores. A gente empodera o poder de decisão. Tá? Eu vou mostrar para vocês, num vídeo rapidinho, o que isso significa para uma empresa que usa essa informação. Esse é um caso de Gatorade que a gente ajudou a construir. Vou mostrar o vídeo rapidinho aqui, já volto a falar com vocês aqui. Vocês viram quantas pessoas têm trabalhando em volta daquilo ali? Olhem a quantidade de pessoas em volta de uma carreira da informação. E olha o quanto isso vai crescer. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui no Brasil para vocês. Esses são os painéis da Rede Globo aqui no Brasil. Tá? Eles monitoram tudo que as pessoas conversam, como se relacionam com a marca. Se vocês entrarem nessas salas, vocês vão ver pessoas interagindo em tempo real com essa informação, tomando decisão em tempo real dessa informação. 50 pessoas, na verdade. Tá? E essa informação fica monitorando, como eu falei para vocês. Comportamento, hábito, preferência, gosto, tudo acontecendo lá em tempo real. Isso acontece não só na Globo, acontece na Whirlpool, aqui em São Paulo, né? Brastemp, Consul, que tem uma central de mídia, tudo baseado em central em inteligência, informação, ou seja, a quantidade de pessoas em volta de uma coisa como essa. Né? Capra, quer dizer que eu preciso ter tecnologia para ter informação? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de cultura e inteligência analítica. Vocês querem ver uma coisa? Esse ano a gente teve num evento grande aqui de São Paulo e tal, e aí a gente pegou uma parede de 18 metros de comprimento e construiu uma base de dados com auxílio das pessoas. Vou mostrar para vocês como isso funciona. A gente encontrou um jeito de democratizar a análise com jovens. Tá? Então, a gente pegou o Eventara Campus. Essa parede que vocês estão vendo, a gente chamou de Data Wall. Tem 18 metros. Cada item que vocês estão vendo lá em cima é uma pergunta de um questionário que normalmente vocês responderiam por e-mail e não receberiam por e-mail e não responderiam. E a gente fez isso ser respondido de um jeito não tradicional. A gente fez com que as pessoas colocassem os dados deles lá e também analisassem. Como assim? O videozinho está lá na ponta, tá? Então, assistam lá ele rapidinho. Vocês vão ver que tem umas linhas. E o que vai acontecer, tá? As pessoas ficam puxando suas próprias linhas, dizendo sua opinião sobre cada uma das perguntas que estão ali. Vocês vão ver que tem uma pessoa ali, ó, puxando a sua linha até o final. Querem ver como isso ficou no final? Essas pessoas colocaram dados e analisaram dados em tempo real, sem nenhum item de tecnologia colocado aqui. É inteligência analítica e não tecnologia da informação. Tá? A gente está falando de como usar e analisar informação. Tá? Quero ver um outro exemplo. A gente fez trabalho para o governo americano, muito bacana, sobre doação de sangue. Existe uma crença. As pessoas doam pouco sangue no mundo. Tá? A gente foi investigar esse assunto um pouquinho mais. Vou trazer números dos Estados Unidos, que é o que eu tenho. Tá? 3 a cada 100 americanos são doadores de sangue. Esse é um percentual relativamente, na verdade, bem baixo. Mas isso é pouco sangue para que as pessoas precisam. Tá? A gente ficou investigando esse assunto, estudando ele, cruzando esses dados, tentando entender melhor o que isso significava. E a gente fez uma descoberta muito interessante. Tá? Vou dar um número real para vocês. 76% das pessoas que nascem na cidade de Washington, nos Estados Unidos,
são de um tipo sanguíneo único. 76%. Isso significa que o sangue mais raro que tem na cidade de Washington tem só 6% da população. Se vocês precisarem desse sangue das 6%, considerando que só 3 para 100 americanos doam, vocês não vão encontrar as bolsas de sangue que vocês precisam lá. Um outro número, Nova York, a população é o inverso. Como assim? O tipo sanguíneo é outro. Então a gente tem no mundo um problema de distribuição de sangue e não de doadores de sangue. Tá? Porque isto é uma informação que está simples, gente. Está dentro de hospitais, quando a pessoa nasce, ela tem um registro de sangue. E a gente está analisando a coisa errada. A gente está tratando o problema de uma forma errada. O que a gente... Então, eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, vocês estão vendo lá, isso aqui é a distribuição de sangue do mundo, tá? A, B, O, olhem só a distribuição, como é distinta em cada lugar. A gente tem um problema de distribuição de sangue. E vai ter um problema de doação de sangue, sim, porque realmente ele está sendo doado e distribuído no lugar errado. O que a gente fez com isso? Tá? Botou dentro de uma plataforma aberta, criou um modelo para isso, organizou anonimamente, obviamente, tá? E disse para as pessoas criarem o que quisessem com aquilo. Startups, empresas de desenvolvimento, empresas de plano de saúde, criaram aplicativos que fazem o seguinte. Quando eu, Capra, estou entrando lá em Washington, e se o meu sangue é do 6%, chega uma mensagem no meu smartphone dizendo, Capra, aqui o seu sangue é raro. Se você deixar um pouquinho do seu sangue aqui, você está contribuindo com a população local, que do seu sangue representa só 6%. Tá? Se tu tratar o problema da forma certa, baseada em informação, tu vai tomar decisões melhores. Tá? E isso faz com que a gente entre no nosso outro ponto. O que eu falei para vocês até agora foi monitorar a informação. Tá? Então, os dashboards, vocês estão vendo monitorar ali no meio da tabela. E se a gente for falar de automação, ou seja, de algoritmos? Algoritmos são construídos baseados em informação. Tá? Basicamente, esse é o segundo caminho que eu quero que vocês conheçam. O algoritmo não é inteligência artificial. Vocês sabem como funciona um algoritmo? Vocês sabem como funciona a lógica de um algoritmo? Vou explicar para vocês rapidamente. Mas vou deixar primeiro uma provocação para vocês. Vocês trocariam os dados de vocês individuais por produtos melhores? Eu pergunto isso porque vários de vocês devem ter assinatura do Spotify. Vários de vocês, se não todos, têm Netflix. Vocês pagam por esse serviço e, além de pagar por esse serviço, vocês trocam os dados de vocês por recomendações. Todos os dias, dentro do Facebook, vocês estão trocando informações de vocês por anúncios que estão chegando em vocês, que deveriam ser melhores. As buscas que vocês fazem no Google deixam rastros para recomendar produtos de ads melhores para vocês. O que essas empresas estão fazendo com isso? Elas estão trabalhando para recomendar produtos melhores para vocês. Não sei se vocês sabem, a Amazon acabou de comprar o Whole Foods, que é um grande supermercado, marketing dos Estados Unidos. Tá? Por que eles compraram o Whole Foods? Porque eles vão começar a fazer recomendação física na rua. Quando for do supermercado, tu vai sair do supermercado e ele vai te dizer o que tu esqueceu de comprar, baseado no que tu tem na tua geladeira e no que tu comprou na última semana. A recomendação vai ser física. Invadiu, saiu de dentro do online e ela foi para dentro de espaços físicos. Isso vai acontecer todos os dias, em qualquer lugar. E tudo está baseado em informação. Quanto melhor a recomendação, mais vocês vão trocar os dados de vocês. Quanto melhor for o serviço que vocês receberem, mais vocês vão estar dispostos a trocar os dados. Se vocês receberem um serviço ruim, vocês vão dizer, eu não vou entregar meus dados para esse cara. Né? Ele é gratuito, mas é um serviço ruim, eu não vou ficar dentro. Né? Então, o que eu estou comentando com vocês é exatamente isso. Vocês estão trocando a privacidade, ou de alguma forma os dados privados de vocês, que obviamente, se são privados, vocês só vão receber produtos genéricos, né? É natural isso, por ser mais transparentes e receber produtos mais personalizados. É uma troca. A gente está fazendo essa troca por valor. Eu entrego dados se receber melhores produtos. Tá? Isso era obrigatório acontecer, gente. Senão a gente ia enlouquecer. Se vocês fizessem uma busca hoje no Google,
Sem um algoritmo que ajudasse a organizar a informação que é relevante para vocês, vocês iam enlouquecer. Porque vocês têm todas as informações do mundo lá dentro da internet disponível. O que vai aparecer primeiro? Se vocês fossem ler todos os conteúdos que são publicados no Facebook de vocês, pelos amigos de vocês, a timeline de vocês não iam conseguir parar para ler. Precisa ser priorizado. Se os filmes não fossem recomendados para vocês não iam conseguir parar para escolher o filme que vocês querem ver. Nós precisamos de ajuda, senão nós vamos para o caos, como eu falei antes. Tá? É claro que a gente tem que trocar por bons serviços. A gente não está discutindo aqui fazer uma troca ruim, a gente está discutindo aqui trocar isso por bons serviços. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse sou eu segundo os meus dados dentro da internet. Tá? Então ele me categoriza, diz quem eu sou, como eu sou, as minhas características, do que eu gosto mais, do que eu gosto menos, minha afinidade com um determinado produto, minha afinidade com outro produto, está tudo lá dentro. Toda essa informação me categoriza. Não é eu que crio isso aqui. Isso aqui foi criado pelo algoritmo que me categorizou. O algoritmo, ele na verdade tem uma lógica muito simples. Tá? Ele pega os dados, pergunta o que é esse dado e mostra uma determinada informação para vocês. Tá? Se vocês pensarem ele com algoritmo, esses algoritmos do Google, do Facebook, são simplesmente regras pré-configuradas. Alguém diz para ele, sempre que se essa pessoa gosta de cachorros brancos, mostra para ela pet shops que aceitem mais cachorros brancos. Se essa pessoa gosta de chapéu, mostra para ela conteúdos relacionados a chapéu. Se essa pessoa conversa mais com um fulano de tal, mostra para ela na timeline dela, mais conteúdos fulano de tal. São regras simplesmente pré-determinadas. Só que isso tem um risco. Tá? Este gráfico que eu estou mostrando para vocês é o total de engajamento durante das 20 principais histórias das eleições americanas do ano passado, tá? Onde estava concorrendo a Hillary e o Trump. Tá? E vocês estão vendo ali, de fevereiro, tá? Até o dia da eleição, a linha preta é as notícias verdadeiras e a linha vermelha são as notícias falsas. As notícias falsas, durante o período eleitoral, foram mais lidas nos Estados Unidos, via Facebook especificamente, do que as notícias verdadeiras. Aí vocês vão dizer, esse algoritmo é uma droga, não funciona. Não é isso, gente. A gente não funciona. Por quê, Capra? Porque a gente clicou nas notícias falsas, que fez com que as notícias falsas aparecessem para mais pessoas. O algoritmo simplesmente entendeu que mais pessoas estavam clicando nessas notícias falsas. Isso fez com que mais pessoas recebessem notícias falsas. E assim por diante. Então, na verdade, a gente está gerando e alimentando a própria bolha que a gente chama de bolha na internet. Nós somos essas pessoas que criamos o filtro e o algoritmo, tá, gente? Quem configura isso é um humano, não é uma máquina. Tá? Quem faz a configuração disso é um humano baseado em regras, como eu acabei de explicar para vocês. Tá? Isso faz com que a gente pense lá na frente o que vai ter. Tá? Então, o que vai ter lá na frente são os robôs, as máquinas, a inteligência artificial, que é a nossa última parte dessa conversa, dessa primeira parte da nossa conversa aqui. Tá? O que é esse caminho 13? Então, eu mostrei primeiro para vocês. Vão estudar matemática, vão estudar ciência da informação, vão a fundo nesse negócio, vão se tornar cientistas. Segunda possibilidade, aprendam a configurar algoritmos, aprendam a mexer neles, programem algoritmos, façam com que isso tenha um controle sobre a informação que vocês leem e sobre a informação que vocês repassem. Terceiro caminho, a inteligência artificial. O que está aqui dentro? Ou, melhor, dentro de carreiras, como isso vai mudar nosso futuro? Seria a primeira pergunta. Né? Se vocês abrirem qualquer site da internet hoje, de notícias verdadeiras, tá, gente? Vocês vão encontrar coisas do tipo, cada robô desemprega até 6 pessoas, aponta estudo, estava lá no Estadão. BBC publicou que você corre o risco de perder o emprego para um robô. Lá na Negócios, um robô quer roubar seu emprego. Na Exame, robôs podem matar 1/3 dos empregos até 2030, e vocês vão ficar encontrando notícias assim, sem parar. O que são esses robôs? Como é que a gente cria um robô desse? Afinal de contas, ele é um cara que vai substituir meu emprego.
o que é um robô? Vou ensinar vocês a criarem um robô. Vocês podem ir para casa hoje, depois daqui, e criar o seu próprio robô para conversar com vocês, para conversar com os amigos de vocês. Vocês vão fazer uma coisa bem simples, tá? Vocês vão pegar vou mostrar isso em 4 passos, tá? Vocês vão entrar numa ferramenta de um software, tá? Tem 3 principais hoje, 2 abertos a público para fazer isso, tá? Google e IBM, tá? O da IBM chama IBM Watson, tá? O do Google vocês podem procurar como inteligência artificial, vai ser mais fácil de achar. Eu vou mostrar dentro de um específico da IBM Watson que ele é mais simples para iniciantes, tá? Então é só isso. Os 2 funcionam super bem, cada um tem uma característica, mas só vou mostrar para vocês poderem aprender isso. E vocês podem chegar em casa e criar o robozinho de vocês para ensinar, por exemplo, a amar. Tá? Vamos lá, vocês vão abrir uma conta, vou mostrar o passo a passo depois, mas primeiro vão abrir uma conta numa dessas empresas, Google ou IBM. É gratuito, tá, esse serviço. Aí vocês vão pensar um objetivo para o robô de vocês, eu quero que ele ame pessoas. Vou dar um nome para ele, é o terceiro passo, vou chamar ele de Loverbot lá. E vou lembrar de 3 regras básicas. Eu preciso saber minhas intenções desse robô, com esse robô. Preciso saber quais as entidades, ou seja, quem conversa, com quem ele conversa, de que forma. E que tipo de diálogo ele vai ter. Dito isso, vou entrar lá na ferramenta, me cadastrar nessa ferramenta lá. A partir do momento que eu me cadastrar, vai entrar a parte de cadastro de intenções, entidades e diálogos. E eu vou cadastrar todos os diálogos que eu vou fazer com essa máquina. Então, eu vou dizer para ela, toda vez que eu perguntar tal coisa, tu responde tal coisa. Toda vez que eu falar sobre isso, tu responde tal coisa. Sempre que eu falar sobre o assunto X, e o que vocês estão fazendo com isso? Criando alguém que pode conversar por vocês. Vocês estão criando uma automação, um robô que conversa por vocês. Vamos lá. Vocês têm todos os dias, já que a gente está falando para um público bem jovem, né? Vocês têm todos os dias conversas com as mães de vocês. A minha mãe sempre me pergunta as mesmas coisas. E aí, meu filho, tá tudo bem? O que tu está fazendo? Passou o teu dia bem? Teu pai está mandando um beijo. Ah, então tá, boa noite, filho. Basicamente, ela repete essas sentenças todos os dias. E as minhas respostas são mais ou menos semelhantes. Né? Ah, tá tudo bem, mãe. Hoje meu dia foi corrido. Se as perguntas são semelhantes e as respostas são semelhantes, eu posso programar para que o meu próprio bot responda para minha mãe, né? Aí vocês vão dizer, tá, mas isso é tirar o lado humano. Depende, né? Se eu faço isso de forma automática, não tem nada de humano. Se eu respondo sempre as mesmas coisas, né, para o meu chefe, para a minha mãe, seja para quem for, o que eu estou fazendo, eu estou simplesmente automatizando um processo. Tá? E é isso que é um pouco da inteligência artificial. Botar uma máquina para executar tarefas repetidas que a gente sabe como acontecem numa sequência programada. Tá? Então, é fácil ensinar um robô. Tá? Acontece que, quando a gente ensina um robô, a gente começa a perceber algumas coisas que talvez dificultem um pouco essa história. A gente criou um robô chamado Decoder para ensinar para dar uma aula pela gente. Tá? Então, a gente tem um curso lá e tal, e o robô ele ia dar uma aula. Então, tu começa a falar com o robô e fazer perguntas para ele. O que é o Decoder? Ele explica. Quem é Ricardo? Ele diz, meu chefe. O robô até brinca, estão vendo? Ele é meu chefe. Brincadeira. Assim, aí também dá aula aqui. Tá? E aí vocês podem ver, Decoder, ele tem coisas que ele não sabe, ele já não responde, né? Então, ele vai conversando, o que faz um cientista de dados. Então, ele está ensinando uma profissão, o robô está ensinando uma profissão, está dando aula lá. Ó, tá? E ele até dá links, lê esse link, que tu vai encontrar todo o conteúdo e tal. Aí alguém chegou lá e fez uma pergunta para esse robô. Perguntou uma coisa relativamente simples. Robô, você gosta de pessoas? E essa foi a última interação com esse robô. Ele teve uma pane. Tá? Ele simplesmente não conseguiu responder essa pergunta de forma alguma, porque ele não estava preparado para responder essa pergunta. Então, este é o problema da inteligência artificial. Se a gente não ensinar regras, não existe inteligência artificial sem um comando humano. A gente tem que dar uma lógica para ele seguir. Não precisa dizer exatamente o que ele precisa seguir, mas precisa dar uma lógica para ele seguir. Se ele não tiver uma lógica, ele não vai conseguir executar a tarefa. Tem uma série na HBO chamada Westworld, que fala de um parque de robôs, onde as pessoas vão lá como turistas e tal. Não vou dar spoiler, obviamente, mas vou precisar mostrar um pedacinho de uma cena para vocês. Tá? Então, quem não quiser ver o spoiler, fecha o ouvido, o olho aí, porque é bem curtinha. Porque o que acontece? Uma máquina descobre, em um determinado momento, que ela é um robô.
a menina que vai aparecer aqui no filme, ela descobre que ela é um robô e ela diz, e isso que vocês estão vendo é a árvore de diálogo que eu acabei de comentar. Então aparece no seriado exatamente isso. Vou passar um videozinho bem curtinho e ela está conversando e o diálogo dela está aparecendo ali na árvore de diálogo. Tá? Vocês vão ver que cada vez que ela vai falando ali, as coisas que ela está falando já estão programadas. Tudo que ela conversa, tudo que ela vai falando, já está previsto. Quando ela tenta inventar alguma coisa, aparece um conflito. Porque ela diz, tu não tem capacidade de improvisação, robô. Tu só executa o que é para te executar. E ali ela tem um trava. A máquina não consegue executar além daquilo porque ela não foi preparada para aquilo. Tá? É isso que uma máquina faz. Ela tem limitação baseada nas regras que ela recebeu. Tá? É por isso que o robô criado pela Microsoft precisou ser eliminado no primeiro dia porque ele virou racista. Ele foi colocado dentro do Twitter para interagir com pessoas. Tá? Esse robô interagindo com pessoas foi eliminado dentro de um dia. Por quê? Ele começou a fazer tweets e postar coisas desse tipo. Tá? Vocês estão vendo ali que ele está sendo extremamente racista, chamando de macaco uma determinada pessoa, tá? Num determinado momento ali, numa conversa. Ah, mas então o robô foi criado para ser racista. Não, gente. A instrução desse robô foi, aprende com todas as interações que fizerem contigo. Como fizeram mais interações negativas e racistas com ele, ele se tornou racista. Então, não é fácil ensinar uma máquina. É por isso que as máquinas vão, inclusive, fogem, né? Não é brincadeira. Nos Estados Unidos, uma máquina fugiu do laboratório. Tá? A máquina foi para a rua, tá? E aí, num determinado momento, ela parou, ela travou. Tá? Aqui tem o vídeo, que é gravado de uma pessoa passando na rua. A máquina travou na rua, tá? E aí a polícia chega, e vocês vão ver que a polícia vai chegar no novo problema da sociedade. Como é que eu lido com uma máquina com um robô na rua? O que eu faço com um robô na rua? Eu prendo um robô? O que eu vou fazer com o robô? Aí o policial está lá em volta do robô. O que eu vou fazer com esse cara? Ah, o que esse robô está fazendo na rua? Ele tinha uma instrução, foge dos espaços que tu tem. E ele fugiu do laboratório. Essa é a moral da história. Tá? E aí vai chegar o dono do robô lá depois, tentando explicar toda essa história. Isso a gente vai ver cada vez mais. Então, não é fácil ensinar um robô a fazer as coisas certas. Vou deixar um caminho para vocês aqui. Ó. Entrei no site do MIT, procurei no Google Moral Machine do MIT, e vocês vão encontrar uma ferramenta que permite que vocês ensinem os carros a dirigirem, serem autônomos. Vocês vão poder ensinar um carro a dirigir. O que vai acontecer é que em algum momento ele vai chegar em perguntas um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis. Ele vai perguntar para vocês, tá, estou dirigindo o carro, furou um pneu, e não tem tempo para frear este carro. Só tenho duas alternativas. Ou vou atropelar o pessoal da esquerda, que são atletas, ou vou atropelar as pessoas obesas da direita. Quem que eu atropelo? Não, mas e outras alternativas? Não, gente. A velocidade do carro, a distância, não existe uma outra alternativa. Vai acontecer o acidente. Quem tu vai atropelar? Saudáveis, os obesos. Os cachorros ou as crianças. As grávidas ou os bandidos. Os bandidos ou os políticos. E assim por diante. Não é fácil programar uma coisa que para uma pessoa é uma resposta, para outra é outra resposta. A gente tem premissas diferentes. Por isso que a gente também vai ter robôs diferentes durante a sociedade. Tá? Obviamente que dá para criar robôs para o bem. A gente criou, junto com parceiros voluntários, um robô para fazer doação e explicar o que é doação. Então, tem coisas bacanas. E isso não é o fim da linha, tá? A inteligência artificial, os robôs, não é inteligência artificial, não é o fim da caminho, não é o fim da linha. Depois disso, a gente vai para a inteligência aumentada, onde as próprias máquinas vão interagir entre elas. E elas vão criar uma inteligência que a gente, como humano, não tem capacidade de criar hoje. É para onde a gente vai, tá? Não vamos ainda entrar nesse problema. O que isso tem a ver com todos vocês? Isso tem a ver com todos vocês o seguinte: todos nós vamos ser analistas de dados, sem exceção. Se vocês não são analistas de dados hoje, vocês vão ser.
E se vocês ou vocês são e não perceberam. Se vocês analisam o batimento cardíaco de vocês no watch de vocês, o número de passos que vocês dão via smartphone de vocês já são analistas de dados. Vocês já estão analisando informações de vocês mesmos nos dados que já estão disponíveis para vocês. Isso não é uma opção. Não é opcional ser analista de dados. Isso vai ser para todo mundo, gente. Quanto mais informação, mais a gente vai precisar aprender a filtrar individualmente para saber o que é mais relevante para a gente, para poder analisar e tomar decisão. Tá? Então, vão ter mais ferramentas disponíveis, vão ter mais labs espalhados por todo mundo. Uma coisa que vocês podem ter certeza é que se vocês acham que o mundo está muito digital, que essa história de digital atropelou tudo e que invadiu tudo, imaginem que se é digital desse jeito, não vai ser menos analítico. Bem pelo contrário. Se o presente é digital desse jeito, o futuro inevitavelmente vai ser cada vez mais analítico. Se vocês não estão preparados para isso ainda, é bom que comecem a se preparar. Tá? Porque isso não tem volta, tá, gente? Meu tempo acabou de estourar, conforme programado. E obrigado por enquanto. Tá? Eu não sei se tem perguntas. Não sei. Obrigado, gente. Valeu. Sente-se aqui, Ricardo, por favor. Fica à vontade. A gente vai conversar um pouquinho sobre a fala do Ricardo. Antes até de pegar as perguntas de vocês, a gente vai ter algumas pessoas percorrendo aí com o microfone. Queria começar um pouquinho falando sobre o grande dilema apresentado ali, que eu acho que dá muito pano para a manga, quando você fala de como ensinar os robôs a fazer as coisas certas. Eu acho que, no limite, se a gente levar isso ao limite, isso é como se a gente estivesse falando como a gente pode fazer as pessoas fazerem as coisas certas. Porque, como a gente viu, a gente mesmo, nós mesmos, seres humanos, a gente não é tão imprevisível como se parece. A gente é facilmente influenciável e conduzido a reações e atitudes de que a gente não sabe nem de onde veio. Uma lógica programada por uma massa, enfim. E que eu acho que, no limite, parece muito com o robô. Então, que leva a gente àquela discussão, a velha, nova discussão da singularidade, né? Em algum ponto, a gente vai se encontrar com a máquina de uma forma de que é uma coisa só, de que a gente, de fato, vira uma coisa só. Então, assim, antes de ficar muito filosófico com relação a isso, qual que é a tua palavrinha sobre isso? Eu participei de uma convenção internacional no ano passado, que era eu como cientista de dados da informação, junto com um cientista de humanas, uma pessoa de humanas, né, na verdade um cientista de humanos, discutindo exatamente essa história. E eu falei para ele, eu não acredito que a gente vai ter máquinas inteligentes substituindo humanos, porque a gente sempre vai ter que criar uma regra inicial para a máquina executar. E para as pessoas que estudaram programação, estudaram tecnologia da informação, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente é responsável por tudo que o nosso código faz. Então, se eu crio um código para executar tal tarefa, a responsabilidade daquele código é minha. Tá? Essa pessoa, tá, de ciências humanas que estava comigo me disse o seguinte, Capra, tu não entendeu a lógica da sociedade humana ainda. Eu disse, eu acho que faz sentido porque eu sou realmente de exatas e tal, né? Mas, como assim, né? Eu disse, a tua forma de pensar, o teu cérebro, também é baseado em regras. Na verdade, o que tu faz não é nada mais do que uma série de regras programadas pela tua família, pela tua escola, pela classe, que te formou dentro das tuas características e te tornou esse ser humano que tu considera um ser humano, baseado em regras. Se tu fosse um robô, teria mais comportamento. E ele disse, complementando, explicando isso, uma frase final que me marcou muito foi o seguinte, tu não vê nenhuma máquina agindo como um ser humano, porque a gente não tem nenhuma máquina educada como um ser humano. Quando a gente tiver uma máquina, que quando nasceu uma criança numa casa, no mesmo momento tu bota um robô a começar a aprender do zero. Esse robô vai viver com essa criança e essa família desde o zero. Vai aprender a ir para a escola nos primeiros dias, vai ir para a mesa de jantar, vai para almoçar com a família. E aquilo que a gente tem como percepção de dor, a minha percepção de dor é diferente da tua. Isso é uma regra também programada. O robô, criado dentro de um lar, vai ter sensação de dor.
E ele vai se comportar, vai fazer manha, vai fazer birra, vai fugir de casa, vai se comportar exatamente como uma criança, vai brincar como uma criança de 8 anos. Eu disse, tá, mas isso vai acontecer quando, né? Eu disse, no Japão já existem robôs junto com crianças de 4 anos de idade. Então, eles ainda não estão alfabetizados. Logo, eles vão estar alfabetizados. Isso fazem 2 anos, significa que esses robôs com crianças já têm 6 anos. Em resumo, talvez não tenha como distinguir uma coisa da outra, afinal, talvez tudo realmente seja baseado em regras. E acho que a gente vai perceber isso muito rápido, já que isso no Japão já é uma realidade. Antes que a gente fique maluco, perguntas de vocês? Alguém tem alguma pergunta? Ali. Bom dia. Bom dia. Capra, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Os dados, de fato, não dormem, né? Eles são importantes e eles geram poder, certo? Certo. Como é que você vislumbra a questão do poder e da segurança daqueles que vão deter maior número de dados das pessoas? Ótima pergunta, tá? Essa é uma discussão mundial hoje sobre regras de uso de dados, para que isso não seja... Hoje é uma coisa livre, tá, gente? Eu posso pegar dados, se eu tenho uma empresa e começo a coletar dados hoje, eu posso vender para quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Não existe nenhum regramento para isso hoje. E o que se discute hoje é exatamente que se criem regras para isso, tá? Especificamente sobre a pergunta, o poder não está, como eu comentei lá no início, na quantidade de dados que tu tem, e sim na capacidade de análise que tu tem dessa informação. Então, acho que a gente precisa ter regras mais claras sobre os dados que a gente está deixando e como estão sendo usados. Esse é o ponto 1 de resposta. Tá? E isso precisa ser regulamentado e vai ser. Quanto à questão da privacidade, aí eu vou dar minha opinião pessoal, que obviamente foi uma pergunta pessoal, vou responder pessoalmente sobre isso. Eu acredito que não tem como a gente evitar de ser uma sociedade mais transparente daqui para frente. Cada vez vai ser mais difícil a gente se esconder ou evitar a pessoa que a gente é, que é uma pessoa que comete erros, que faz um monte de coisa errada, mas que tem uma vida, é uma pessoa comum. Por que os nossos erros não podem aparecer como os nossos acertos, né? Isso é errado? Na verdade, não. A gente vai cada vez ver as coisas mais transparentes. Numa vida mais transparente, numa sociedade mais transparente, talvez essa pergunta da privacidade tenha menor importância do que tem hoje. Tem uma coisa importante que é segurança. Assim como a gente tem segurança, uma preocupação de segurança na rua, a gente também precisa ter essa segurança com relação ao que acontece com os nossos dados. E isto precisa ter lei para segurar. Mas, por outro lado, como sociedade, eu não tenho o que esconder como sociedade, como pessoa. Eu acho que cada vez menos essa galera que está aqui tem uma cabeça um pouco mais aberta para ser mais transparente. É uma opinião pessoal, obviamente, mas eu acho que isso é uma coisa inevitável da gente ser mais transparente daqui para frente. E, na verdade, a privacidade vai ser uma troca. Eu só vou trocar por um serviço que seja útil, como eu comentei antes, né? Não acho que é a melhor resposta, mas é a minha opinião pessoal sobre a tua pergunta. Alguma outra pergunta? Aqui. Bom dia, Capra. A minha pergunta é relativa à educação, né? Então, hoje a gente está falando com uma galera que está aqui presente hoje que, né, que tem 18 para cima, só que tem 18 para baixo. Ontem e anteontem eu participei do Congresso Internacional, o Congresso aqui das Indústrias, né? Muito se falou sobre tecnologia, muito se falou sobre os aplicativos, tudo voltado para a indústria. Pouco se falou sobre relacionamento. Então, a minha pergunta para você, que é um analista de dados também, como que, com toda essa parte de monitoramento, acho interessante essa coisa no Japão já tem robô com 4 anos, tem também um robozinho, acho que é da IBM, que é um dinossaurozinho. Dinossauro. Isso, dinossauro, né, que ajuda enfim, a ter uma evolução mais rápida de linguagem. Mas a minha pergunta é, como é que fica o relacionamento dos docentes? Hoje a gente, quando fala de educação, e não só aqui no Brasil, não estou falando só o Brasil, não, né? Estou falando no mundo inteiro. Os docentes, eles têm uma preparação que vem de um modelo que vem de pais, de cultura, etc. e tal. Regras. Regras, né?
Mas, assim, também é comprovado que as emoções, né, para o ser humano, elas são despertas por uma liberação hormonal, tem todo um composto. Como que você vê, no futuro, o relacionamento das pessoas? Porque eu posso ter um amigo, né, como você fala, um amigo virtual, um amigo... Na minha casa, eu tenho um robozinho. Como é que vai ficar essa relação, na tua opinião, a relação social das pessoas, os afetos, isso daí? Primeiro que eu acho que a gente vai ter um elemento novo, que são os robôs. Então não vai ser mais uma relação somente social humana, a gente vai ter uma relação social com robôs também. Vão existir psicólogos para tratar pessoas que não sabem lidar com robôs. Tá? Então acho que essa, só para começar por aí. Mas a sua pergunta é sobre educação. Aquela educação que a gente conhece não como básica, mas a educação, a instrução básica. Vamos lá. Eu vou dizer um pouquinho polêmico, mas vamos lá. Um professor de matemática tradicional, que pega o livro, lê o livro, as fórmulas matemáticas, e manda os alunos executarem as atividades lá dentro, esse cara vai ser substituído por um robô. O professor de matemática que fizer ele despertar uma nova forma de construir uma nova fórmula, ou aplicar uma nova fórmula para resolver o mesmo problema, esse cara vai ser diferenciado. Então, a gente vai precisar mais de consultores, não é a melhor palavra, mas pessoas que aconselham o uso das ferramentas de educação, do que propriamente a pessoa que vai dizer, executa essa tarefa de tal forma. Existem plataformas já que ensinam matemática no mundo todo, de uma forma absurda, que muita gente está deixando de ir à escola para aprender matemática dentro dessas plataformas já de educação, que ensinam de uma forma padronizada. Basicamente, ela é regras, né? É claro que, quando a gente fala de ensinar filosofia, como é que tu vai pedir para uma máquina ensinar filosofia, né? Então, tem coisas que talvez não sejam tão simples, mas a relação humana em volta da educação, ou o papel do educador, precisa se transformar. Aquele educador que se criou que se tirou vantagem de simplesmente executar as regras que o livro mandava, ele vai desaparecer. A gente precisa de gente que faça a discussão acontecer. E isso não vai diminuir, a gente sempre vai precisar dessas pessoas, né? E as emoções no futuro, como é que ficam? As emoções, eu acho que a gente está preocupado com como o humano vai se transformar com relação às emoções. Acho que a gente devia estar preocupado os robôs também vão ter emoções. Então, na verdade, a gente simplesmente vai ter que lidar com mais um ser com emoções, assim como a gente lida com os nossos pets hoje, que têm as emoções próprias dele, e a gente transforma eles em seres da nossa família. Os robôs também vão fazer parte da nossa família e vão ter psicólogos para tratar famílias com o robô, o pet, o filho e o pai no mesmo divã lá para conversar sobre isso. E eu não sei se esse psicólogo vai ser um humano ou um robô. Tá. Obrigado. O próprio Elon Musk, ele propõe que a gente viva numa simulação, né, atualmente. Eu acho que muito vem dessa... Quem já teve a oportunidade de ver essa fala dele, vai entender melhor até por as palavras dele do que pelas minhas, mas no limite é que ele é elevando todo esse pensamento que a gente está aqui. No futuro, daqui a 200 anos, 150 anos, a gente teria a capacidade de estar neste exato momento no tempo, realizando uma simulação, onde a inteligência se mesclou de uma determinada forma. Então não é totalmente implausível que a gente de fato esteja vivendo uma simulação, não tão maquiavélica como se pensa, mas algo de fato que a gente é programado por alguma entidade, assim como um próprio robô. Queria mais uma pergunta, por favor. Aqui. Ali. Oi. Oi. Bom dia, meu nome é Angélica, eu sou química, trabalho com ciência aplicada, então com inovação. Gostaria de agradecer você dividir a sua experiência, suas perspectivas, isso é muito importante para a formação de todos que estão aqui. E a minha pergunta é ligada à inclusão, né? Há 2 anos, mais ou menos, eu despertei para Data Science, então, eu fiz um curso online do MIT ligado ao assunto, eu faço doutorado e busquei aprender programação e definitivamente eu não tenho talento para isso. Mas eu gostaria de fazer parte disso. Então, na sua perspectiva, como uma pessoa que não tem talento para programação pode fazer parte desse mundo? É uma ótima pergunta e eu tenho uma resposta programada para ela. Não sei se você consegue abrir meu slide lá onde eu parei. Não sei se vocês tiraram minha máquina lá. Se botar no slide que parou...
aí. O meu próximo slide, eu até imaginei que seria a primeira pergunta, tá? Então eu tinha deixado ele logo depois. Era esse aqui, ó. Aqui, eu vou levantar para responder. Vou responder a tua pergunta de uma forma bem... a gente estuda muito essa tua pergunta, tá? O que é um cientista de dados, como que trabalha com dados e como faz isso. Nesse gráfico aqui, eu estou mostrando os 3 principais pilares de um cientista de dados. Um dos lados é a parte da programação, como tu falou, que é a ciência da computação. Programação, código, análise, a parte mais código mesmo, tá? Na outra ponta, está lá a matemática, estatística de exatas, tá? Então, é um outro bloco. E o terceiro bloco de conhecimento está ali como áreas de expertise específica. Por exemplo, química. Te torna incrível no que tu faz como especialidade, que a ciência de dados vai precisar de ti. Porque o programador precisa inserir regras. E a regra está lá na química. Ele vai codificar. Para isso funcionar, vocês vão precisar de um matemático junto para determinar quando a regra repete e quando não repete. Não tenta ser o cara do meio, porque não existe unicórnio. Então tem que escolher um caminho, um pedaço para ficar. A gente é um time, porque eu individualmente não consigo atender os projetos que a gente trabalha. Eu preciso compor meu time com pessoas que complementem as áreas de conhecimento para tornar um time de cientistas de dados. Um cientista de dados como indivíduo, ele vai pender para um dos lados. Os 3 blocos ele não vai atender. Então, a gente não acredita que existe um cientista de dados completo. Agora, tu não precisa saber programar, mas é importante tu saber que tipo de código pode ser feito. Tu não precisa saber todas as regras matemáticas ou estatísticas, mas é importante tu entender que existem regras que podem ajudar. Então, conhecer as outras áreas é o que tu precisa saber dentro dessa área de ciência de dados. Mas vai onde tu está indo, ou pega a tua especialidade, o que tu estudou, o que tu está estudando, e aprofunda máximo nessa área de conhecimento. As máquinas vão precisar dessa área de conhecimento para poder aprender alguma coisa. Só para ter uma noção rápida, antes da próxima e última pergunta, quantos aqui ainda estão na universidade? Legal. Então, majoritariamente, a gente fala para um público universitário, o que é bom, apesar de que cada vez menos a gente não rotula mais o público universitário como aquele que ainda vai decidir. Na verdade, todas as perguntas que vieram daqui provavelmente foram de públicos não universitários e que ainda estão decidindo. Então, na verdade, não fica tão diferente da gente ter um público mais ou menos universitário nesse ponto, cada vez menos, pelo menos. Última pergunta, aqui. Capra, Oi. eu também agradeço a sua vinda aqui. Obrigado, e o seu esforço em tirar a gente da zona de conforto. Nós que somos jovens há mais tempo, sentimos bastante essa questão de sair da zona de conforto. E aí eu queria te provocar um pouquinho também, tirar você da zona de conforto. Nós viemos de uma tradição europeia que cresceu todo esse processo de ciência que a gente está falando agora a partir de uma visão estritamente materialista, ou materialista estrita. Mas agora está em emergência todas as linhas asiáticas, indianas, hindus, etc., de uma visão espiritualista da vida. O que você está mostrando para nós é que a gente está chegando num momento de grande competência em capturar o passado e o presente é cada vez mais curto, né? O presente agora não é mais minutos, talvez seja milissegundos, e usar essa informação de uma maneira inteligente. Mas os espiritualistas dizem que o futuro já está escrito. Ele já está feito. Tem até um autor, chama Otto Scharmer, que ele desenvolveu a teoria U, e ele leva as pessoas a perceber o futuro que está emergindo. Né? E aí a capturar esse futuro e realizar esse futuro. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você vê essa questão dessas perspectivas espiritualistas que estão emergindo bastante forte no Ocidente e o diálogo delas com essa perspectiva de materialista estrita, que você coloca o robô na família, junto com o pet, essas coisas que têm vida e coisas que são construções mecânicas com software inteligente. Como é que você dialoga com isso? A pergunta é longa, mas a resposta é simples. Vamos medir tudo isso.
Vamos criar formas de entender isso através de unidades de medida. Como assim, Capra? Eu acredito nisso tudo que você está falando. Eu medito todo dia pela manhã, eu faço yoga, eu tenho meu padrão, minha religião, minhas coisas. Não duvido da espiritualidade. Só que ela me afeta de um jeito diferente que ela te afeta. Como é que eu sei disso? Porque no meu processo de meditação, ou no meu processo de medida de meditação, de efetividade da meditação, da espiritualidade de alguma forma, eu posso medir como ela me afeta. Como? Sensor no cérebro, que fica medindo como isso afeta o meu sensor neural, meu cérebro funcionando baseado nisso. A minha espiritualidade potencializa o meu cérebro. Como eu sei disso? Porque ele abre mais espaço quando eu estou meditando. Como tu está falando isso? Não, é que eu estou medindo. Eu boto o capacete, eu fico medindo e comparo com outras pessoas que têm menos espiritualidade ou que trabalham de uma outra forma de espiritualidade e cada um tem um tipo de recepção desse sinal. Então, eu não duvido, bem pelo contrário, eu acredito muito nisso. A única coisa é que como isto nos afeta, como a gente é um organismo físico, vivo, de alguma forma a gente consegue pegar uma sensação ou uma emoção ou um setor de alguma forma isso afetando a gente, né? A ansiedade, o estresse, tudo isso, de alguma forma, fisicamente, seja no cérebro ou no corpo, vai afetar. Então, é possível que a gente pegue isso como dado também. Não na origem, mas quando ele nos gera um efeito, que é um efeito na gente. Tá? Então, eu acho que mesmo nisso, a gente pode usar a ciência como benefício, e não descartando ou diminuindo qualquer outro tipo de crença com relação a isso. Tá? E eu acho que é uma ótima pergunta, inclusive, nunca tinha me feito essa pergunta. Muito bom. Pessoal, agradeço muito ao Ricardo que está aqui. Queria dar um aviso antes. Aqueles que vão permanecer com a gente à tarde, a gente tem uma programação que vai terminar por volta do meio-dia e vai se iniciar de novo às 2h. Quem quiser permanecer no espaço, a gente vai ter um restaurante ali que está aberto para que vocês possam almoçar. A gente tem Wi-Fi liberado para quem quiser abrir um computador e trabalhar por aqui. Cafezinho, aguinha. A gente tem uma infraestrutura para aqueles que quiserem continuar e permanecer. Para aqueles que não quiserem, também estão convidados a retornar às 2h. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Obrigado, gente. Valeu.